Lá no livro de Ester, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: Então disse Ramã ao rei Assuero, que era Xerxes: Existe espalhado, disperso em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a do rei, pelo que não convém ao rei tolerar isso. O que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que este versículo aí tem duas aplicações, uma aplicação espiritual e uma aplicação material no reino dos homens. Tem uma implicação no reino dos homens, uma implicação política. Chegou ao conhecimento do rei Xerxes, Assuero na Bíblia, mas na história secular, Xerxes, foi chegado ao conhecimento dele de que havia um povo dentro do seu reino que vivia com leis próprias, com modo de ver próprio, com modo de se relacionar uns com os outros de forma própria, e aí botou uma pilha no rei, né? Olha, rei, esse povo aí vive do seu modo próprio, não cumpre as leis do Senhor, e eu acho que o senhor não deveria tolerar isso no seu reino. E aí botou uma pilha, né, no rei. E a gente sabe, quem leu o livro de Esdras sabe do que resultou isso. Resultou em leis que perseguissem os judeus, e inclusive dando o direito de cada um que encontrasse um judeu matá-lo com as suas próprias mãos, matá-lo. O rei teve que se desfazer, e aí entrou a história de Ester. Mas esta era a implicação política deste versículo aqui. E lá em Brasília é diferente? Eu te pergunto, lá em Brasília é diferente? Políticos que chegam ali na sua cúpula e dizem: olha, existe um povo aí que atrapalha os seus projetos. A gente quer um projeto de poder para o Brasil comunista, socialista, a gente quer um projeto para o Brasil, é este que está em curso, e o nosso objetivo aqui é destruir este processo que está em curso, e esse projeto de poder político envolve a destruição da família, envolve a destruição dos valores cristãos. Está em curso em Brasília, mas existe um povo disperso aqui no Brasil, disperso fisicamente, mas unidos num corpo chamado Corpo de Cristo, e este povo não aceita esse projeto de poder que quer destruir os valores da família, os valores de Cristo na sociedade brasileira. E nós estamos aqui para combater isso. Enquanto o Estado, que não é laico coisa nenhuma, quiser se envolver com os assuntos de Cristo, da sociedade, dos valores de Cristo dentro da sociedade, nós vamos nos intrometer, sim. Vocês vão ter a oposição da igreja, sim. Se eu não estiver aqui, Deus vai levantar outros homens para confrontar este projeto de poder. Não era diferente, botaram pilha no rei. E eu posso lhe dizer que a pilha que o opositor das nossas almas colocou lá em Brasília foi: só existe um obstáculo para nós colocarmos o nosso projeto de poder político comunista, é a igreja. Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo, é aqueles que creem em Cristo e nos valores de Cristo. Aí está envolvido Universal, Assembleia, Batista, Pentecostal, católico, cristãos católicos, cristãos protestantes, a igreja as pessoas que creem em Cristo formam uma igreja só. E eu posso lhe dizer que este é o último e único obstáculo para não se destruir os valores cristãos na sociedade brasileira. E nós vamos ser oposição, sim. Nós vamos lutar pelos valores de Cristo, sim, porque enquanto o Estado quiser se envolver nas questões de princípios cristãos, nós vamos nos opor. Ou o Estado não é laico? O Estado é laico e o Estado também é ateu, O Estado também é um Estado contra os valores de Deus. Se ele for contra os valores de Deus, então ele não é um Estado laico.
porque o Estado laico quer dizer leigo, não se envolve com religião. E como não se envolve com religião, vou lhe dar um exemplo aqui para finalizar, eu não posso deixar de abordar esse assunto. O Estado está se envolvendo em todas as áreas da vida em sociedade, quando não deveria se envolver em todas as áreas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, e aí quando eu falo Estado, gente, inclui-se os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é o Estado, ok? Quando eu falo Estado se envolvendo, recentemente o STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade. Diga de quê? Se os animais usados nos cultos de sacrifícios das religiões de matriz africana, era constitucional ou inconstitucional usar esses animais como sacrifício nesses cultos. Ora, me faça um favor, isso é assunto para o Estado tomar pé? Isso é um assunto para o Estado resolver? Se animais usados em sacrifícios, em oferendas, em cultos de matriz africana, esse é um assunto inconstitucional ou constitucional? Ora, nós demos muita margem para o Estado se envolver na nossa vida em sociedade, queridos. E agora o Estado quer tomar conta de cada milésimo de vida que você tenha. Lembram que o Estado queria impor leis para me ensinar a educar os meus filhos? Que eu não poderia dar corretivo, disciplinar os nossos filhos, porque o Estado achava que isso era ilegal? Que isso era inconstitucional? O Estado tem que se diminuir. Nós não podemos permitir que o Estado se envolva a tal ponto na vida em sociedade. Nós somos homens livres, nós precisamos do Estado para regular as relações, é óbvio, mas não que o Estado entre a ponto de decidir se a vaquejada de serrinha é constitucional ou inconstitucional. Se o uso ali do touro na vaquejada de serrinha é constitucional ou inconstitucional, queridos, aí é o STF querer se envolver demais e nós, infelizmente, demos esse poder ao STF e agora o STF é o governo do Brasil.